Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Transformar-vos Podcast. O podcast feito para aqueles que entendem que precisam viver uma jornada de transformação. E nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre jornada de transformação. E desde já eu quero dar as boas-vindas ao meu convidado, ele que é pai, casado com uma esposa maravilhosa e que decidiu entrar nessa jornada de transformação. Seja bem-vindo, João Henrique, o meu digníssimo esposo. Seja bem-vindo a esse podcast. Obrigado. Nossa, quanto adjetivo, né? Legal. Mas é bom, é uma honra estar aqui, né? E passar um pouquinho, né, do nosso tema, né? Uma transformação que teve. E eu tô aqui aberto. Pode perguntar à vontade. Então, para a gente começar esse podcast, eu quero já começar perguntando: quem é o João Henrique? Bom, João Henrique é o pai do Miguel, pai da Angeline, esposo da digníssima Vanessa. E um pai dedicado, um esposo dedicado, tá sempre buscando aí se renovar a cada dia, né? E que estamos numa jornada aí, né? Que a gente vai seguindo. E faz quanto tempo que você está vivendo essa jornada de transformação na sua vida? Já tem por volta de uns 5 anos, assim, né? Que começou a mudar tudo, né? De uma forma, você vive de uma certa forma e do nada você vê tanta transformação na sua vida que você fica até meio desnorteado, né? Mas é uma transformação boa, né? Que até hoje ainda vivo ela, né? Constantemente. E qual que foi o seu primeiro passo de jornada de transformação? Qual foi a primeira coisa que tem mudado nesses últimos 5 anos que você entrou nessa jornada? O que que mudou, assim? Qual foi o início de tudo? Bom, foi logo a minha conversão, né? A gente já vivia um tempo já casado, né? Óbvio. E durante esse processo houve algumas mudanças, né? Lógico, internamente, né? Mas a partir do momento que houve a minha conversão mesmo, no momento em que eu virei um cristão mesmo, aí foi a engrenagem de tudo, né? Aí foi onde tudo começou a transformar em volta de mim, né? E o que te despertou para iniciar a ser um cristão? Aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? O que que foi que te impulsionou É, a essa mudança? na verdade, essa mudança já vem bem antes, né? É que a gente não nota, né? Geralmente a gente costuma ver aquela situação mais explícita, mais momento, né? Mas eu creio hoje, analisando, que já vem bem antes, né? Então, quando você já tem uma base já estável de segurança, né? Da qual você dita, como é que fala? As suas atitudes, os seus deveres, a sua forma de pensar. Então, eu creio que já veio desde antes, né? Mas onde houve, assim, a transformação geral foi no momento mesmo que eu aceitei a Jesus, né? Comecei a trilhar a jornada, Mas o que que caminhada foi que cristã. teve, que te impulsionou a decidir, assim, você dormiu, acordou, decidi ser cristão? Não, Você não gosta, você gostava você não gostava de, não. de ser cristão, né? Que Na verdade, era meio é, crítico, sim, né? Sobre tudo totalmente, isso. totalmente crítico. Olhava, via algumas coisas, não, isso daí não é pra mim, isso daí não sou eu, não. Eu viver isso? Não, jamais, né? E você coloca isso na sua visão, né? Jamais, né? Mas é igual diz, né? Que a palavra diz que a gente se transforma, né? A gente tem uma transformação na nossa mente, né? E o momento em que eu percebi essa transformação foi quando começa a revelar algumas atitudes, algumas coisas que eu vivia que não era certa, né? Então, Você sentia algum sentimento, assim, quando você decidiu ser cristão? Eu lembro que quando já ia na igreja, já fazia mais de 10 anos sozinha, né? E você não ia. E foi do nada, assim, um dia de domingo, já faltando 15 minutos de sair para ir pro culto, aí você falou, não, eu vou também. E eu falei, ué, como assim, né? Dentro de mim não questionei.
Porque aí a gente coloca a confiança em Deus e fala assim: tá bom, ele disse que vai, então Uhum. tudo bem, vamos arrumar as crianças, 5 minutinhos para arrumar as crianças e ir. O que te impulsionou nesse dia? Você estava sensível? Você ouviu a voz de Deus? Você sentiu algo diferente dentro de você que te motivou a ir à igreja? E naquele dia você aceitou a Jesus, se rendeu e começou nessa jornada? É, como eu disse, né, já veio antes algumas atitudes já analisando, mas você sempre cria aquela resistência, né? Não, é que na verdade hoje já tenho entendimento, mas antigamente não, mano. Mas eu parava e analisava, por que dessa atitude, né? Por que que eu tô Sim. fazendo isso? Isso já vinha constante, então por isso que eu falo que foi um pouquinho antes. Só que nesse dia realmente que eu decidi aceitar Jesus mesmo, foi algo sobrenatural, né? Como sempre disse, não gostava de ir, sempre arrumava uma Sim. desculpa, sempre criava alguma situação para não ir, né? Sim. E nesse dia foi uma coisa louca, né? Que a gente fala, né? Porque nesse dia eu fui trabalhar, tudo certinho, tudo normal, um dia de trabalho comum, Uhum. normal. E começou a dar o horário da saída, né? Naquele domingo, acho que era um domingo, aí eu tava trabalhando até às 16h20. E nesse dia, foi dando um horário, e eu já sabia, né? Ela vai pra igreja, vai levar os meninos, então vou ficar em casa de boa, vou ficar tranquilo, vou lá colocar meu futebol, vou colocar lá minhas séries, minhas coisas, e vou ficar lá tranquilo. Sim. Só que ao mesmo tempo, né, algo dizia assim dentro de mim, né? Não, não, você vai com ela hoje e tal. E aquela resistência, não, não, vou ficar em casa, vou curtir lá minhas coisas lá e vou ficar tranquilo, né? E foi dando o horário de sair, né? Às 3h50, às 16. Quando deu o horário 4h20, eu subi, né? Fui tomar um banho e tal, tudo certinho, me arrumei. Aí veio aquela coisa. Começou a criar uma resistência grande dentro de mim. Uhum. Não, enrola mais um pouquinho, fica mais um pouco aí, demora mais, faz a barba e tal, não sei o quê. Não tá. Aí fui levando, né? Falei, quer saber? Ela vai sair umas 6 horas, então se eu enrolar aqui. E aquela coisa dentro de mim ainda, não. Sim. Vai com ela. O Espírito Santo já estava Já tocando já tava e não ali sabia, né? trabalhando. Só que, né, como eu não tinha entendimento Tava ainda, achando que né? era inimigo, mas era o É, Espírito Santo incomodando. tava ali cutucando, naquela dorzinha. E foi indo. Aí foi criando a resistência. Aí tudo que eu tava tentando fazer era pra não ir. Certo. Mas ao mesmo tempo, dentro de mim tava aquela confusão, né? Não, você vai, você vai, você vai. Até que falei, não, vou embora. Aí fui e tal. Aí você colocar aquela coisa na mente, se acontecer alguma coisa, não vou. Sim. Aí, você, na sua mente, você queria que tudo acontecesse ali. Já Fujão, pra né? não ir, né? Igual o Jonas É, fugindo. fugindo, eu fugindo. Aí fui, peguei o ônibus, fazia baldeação naquele dia, fui descer no terminal. Falei, se o ônibus demorar, né? Que era um ônibus bem demorado no domingo. Aí que você já viu o sobrenatural. Já era um ônibus bem demorado no domingo. Aí chegou no dia, cheguei na plataforma lá, certinho. Cheguei na plataforma e falei, se o ônibus não vier, eu não vou. Só que é o sobrenatural. Na hora que eu falei isso, o ônibus O ônibus apontou na apareceu. entrada do terminal. Eu falei, Senhor. Aí fiquei pensando, falei, eu acho que é pra mim. Mas mesmo assim, não, quer saber? Vou deixar isso passar. Eu falei, como o outro vai demorar, né? E deixei o primeiro passar. Beleza. Falei, não vai dar tempo, né? O outro vai demorar bastante, linha de domingo, né? Sim. Então você deixou o ônibus ir embora Deixei o ônibus ir embora. já pra não dar tempo de você ir? Pra não ir. Só que é aquilo, né? O que tem que passar, o que Tem é, que ser, né? tem Quando que Deus ser. escolhe o dia, não adianta. Quando Deus chama. Aí eu falei, vou deixar esse passar. E justo nisso, quando tinha 5 minutos que o outro tinha saído, apontou mais um. Eu falei, não é Coisa que no possível. domingo não Não acontece, né? acontece, não acontece. Falei, então, vambora. Aí fui, embarquei no ônibus e cheguei. Falei, trânsito vai demorar e aquela resistência ainda. Falei, Aí você já foi me ligando isso. também. Aí na metade do caminho eu falei, não, quer saber? Tudo tá encaminhando pra ir. Aí liguei pra você e falei, arruma as crianças que eu já tô chegando aí.
Aí a gente chegou, tudo certinho, já tomei um banho rápido, me arrumei ali certinho, falei, agora vamos. Tanto que você até estranhou, né? Sim. Duvidou, né? Dentro de mim eu fiquei com vontade, né? O meu orgulho gritou e eu tinha vontade de falar assim: o que aconteceu que você tá querendo ir pra igreja? Porque eu sempre chamei, nunca quis ir, né? Sempre inventava uma historinha ridícula, né? Pra não ir e do nada falar assim, mas naquela hora eu creio que o Espírito Santo me conduziu também, falar, filha, fica quietinha, porque quem tá movendo sou eu. E ali eu não falei nada, só arrumei as crianças correndo e vamos que vamos, então que... Pra você ver como é que é, né? Porque se naquele momento fizesse algo, alguma coisa, só precisava de um pretexto, né? Aí você não iria, Aí eu com não iria. certeza, então... Mas como não houve, aí a gente seguiu, fomos lá pro culto certinho. Naquele domingo era até um irmão, né, Foi o pastor Raimundo que veio lá da Praia Grande, né? Irmão Isso, do meu cunhado Damião. isso. Aí eu cheguei lá e falei, normalmente, né, vou assistir como todas as vezes que eu ia com você, vou sentar lá, vou ficar quietinho e As poucas vezes, né, que isso, você foi, as né? poucas, né, Luan? Quase raras. Vou sentar lá, vou ficar quietinho só pra dizer que eu acompanhei, né? Pra dizer que eu não Sim. fui, né? Tá, pra não criar atrito, essas coisas todas. Deixei de lado lá tudo que tinha que fazer e foi. Só que lá começou o mover, né? Hoje a gente entende que foi um mover, né? Desde o início da palavra até a hora dos louvores e tal, já vinha aquela coisa Já tava um mastigando, quebrantamento já, né? Tava sensível ao isso. espírito. E foi quebrando, e foi falando, e você foi analisando algumas situações, algumas coisas que você coloca na mesa assim e fala, nossa, realmente, né? Aí naquela hora ali, Aquele ambiente te deu paz. deu uma tranquilidade, tava aberto ali. Mas até então, na resistência ainda continuava. Até que chegou o momento, né? Do apelo, Do né? apelo que foi usado lá para pedir, né? Ó, quem tá disposto aí a se render a Jesus, aceitá-lo como único, suficiente Salvador da sua vida, ergue a mão e eu continuando aqui. Não é comigo não. E falando, Coração resistente, não é comigo resistente. não. Até no momento em que ele me chamou, né? Falou, ó, e nunca ninguém tinha feito isso, né? Em todos os que eu já tinha ido, ninguém tinha me chamado, falou, não, vem aqui, eu quero... Te convidou aí na frente, né? Pra aqui, fazer uma oração por você. fazer uma oração por você, vem aqui. Tá bom, só que naquele momento que a gente começou a orar, aí parece que... Aí o Espírito Santo já te quebrou sei todo. lá, naquela hora ali... Naquela hora eu não lembro, porque eu tava fazendo alguma coisa, acho que com o Miguel. E por alguns minutinhos eu saí do templo. Acho que eu fui trocar a fraldinha dele. Quando eu voltei, você já estava lá na frente. Então eu não vi muito o que aconteceu ali. Eu também não, naquele momento eu não lembro muita coisa. Só lembro que senti um aperto e falei... Aí foi onde ele perguntou, né? Você quer aceitar Jesus como o único suficiente salvador da sua vida? E pronto, Chamou aí, naquela hora... a Josi, né? Que é a minha cunhada. Né, ela, inclusive, tá com as crianças hoje, né? Pra gente estar aqui. Chamou ela pra ser uma intercessora ali. E ela foi intercedendo pela sua vida para que você não viesse desistir, né? Daquele apelo naquele momento ali. Foi muito importante. O poder da intercessão na nossa vida, né? É importante. E ali você se levantou, aceitou. Naquele momento ali já estava totalmente rendido. E só me entreguei ali. Ali foi algo assim. É como a gente fala que Deus, a Bíblia ensina, né? Em Eclesiastes 3, e eu guardo muito essa palavra, que há tempo determinado para tudo, né? Tempo de plantar e de colher. E por 11 anos, né, da minha trajetória ali caminhando sozinha, onde eu vivi um processo de cura interior, libertação, né? E eu não tive apoio, né? Você, como marido, eu não tive apoio nesse processo de libertação, de se libertar da depressão, da ansiedade, do desejo de morte. E foi um processo que eu caminhei por 11 anos até eu me converter. Realmente, eu falo que eu tive encontro com Deus com os meus 21 anos, né? Depois que a gente casou, né? A gente tinha um aninho
ano. de Mais ou menos. casado, mais ou menos, que eu falo que foi onde eu realmente tive um encontro com Deus. Porque eu ia para a igreja, né? Desde os 17 para 18 anos já. Mas eu ainda não havia me entregado, né, a Jesus de corpo e alma, no sentido de confiar que Deus, ele é o que pode operar todas as coisas, né? E aí foram anos de caminhada sozinha, e quando eu vi aquilo acontecer, eu não estava entendendo nada. Daí a pouco eu já fui lá pra frente, já comecei a chorar, e alguém pegou o Miguel dos braços, a Angeline já estava com você abraçada, né, chorando ali em frente ao altar, e foi aquele sobrenatural, né? E eu lembro que depois de tudo aquilo, que a gente veio embora pra casa, aí na quarta-feira a gente tinha culto de novo, né? E eu não estava acreditando, na verdade, naquilo que estava acontecendo, porque foi tantos anos de espera que quando acontece a gente não consegue acreditar, essa é a verdade. E aí é a importância da gente acreditar nas promessas, né? E Acreditar. querendo ou não, Ela tem um tempo pra cumprir, né? eu fui uma promessa na sua vida, né? Sim, foi uma Foi. promessa. Eu lembro que você até comentou, né, que chegou uma pastora. Uma missionária, a missionária Alexandra. Não só Isso. ela, mas outras também. Que às vezes a gente ia em alguma igreja, alguma coisa assim, que não era o nosso ministério, atender alguma carta, alguma coisa. E Deus sempre usava alguém e falava assim: olha, eu vejo o seu marido andando com você, fazendo a obra com você. E pela situação, né, que a gente vivia, porque a gente vivia um casamento de aparência, né, essa é a verdade. Hoje a gente tá com 16 anos? 16 anos de casado. Mas a gente vivia um casamento de aparência, né? Porque pra todo mundo a gente mostrava que a gente tava bem. Mesmo a gente 2 semanas brigado dentro de casa, convivendo dentro de casa. E um não olhando pra cara do outro, mas se chegava alguma familiar, né? Sogra, alguma tudo coisa. na hora, né? A gente era falso, na verdade, né? E quanta gente, né? Quantos cristãos mesmo tá vivendo esse casamento de aparência, né? É um casamento que existe dores, que existe feridas que precisam ser curadas e vivem numa aparência, né? E a gente viveu por esses 11 anos nesse casamento de aparência, né? Muitos nem sabiam quantas vezes a gente já tinha decidido se separar, né? Mas Deus, ele sempre moveu um propósito quando a gente estava disposto a se separar, pelo menos eu estava, né? Decidida a me separar, que eu não queria mais aquela vida que a gente estava tendo. Foi quando eu descobri que estava grávida da Angeline, né? Até pelos médicos era quase impossível de eu engravidar, e de repente eu me encontrei ali grávida, a gente naquela situação. E foi aonde a gente decidiu, pela história que a gente teve, né, de infância. Eu não tive pai presente, assim, meu pai de sangue, né? Tinha o meu padrasto, que pra mim é como um pai, né? O Felizardo. Beijo, Felizardo. Minha mãezinha também, beijo, mãe. Que foram o nosso apoio ali, mas a gente não teve esse papel, né, exemplo de casamento, enfim. E aí foi bem difícil. Então, a processo de promessa, ela tem um tempo de cumprir, né? Assim como foi com Abraão, né? Existe o tempo, mas quando acontece, muitas das vezes a gente não acredita. E foi o que aconteceu comigo. Porque aí quando chegou na quarta-feira, que era dia de culto, e eu falei assim, eu não vou perguntar se ele vai pro culto, né? Porque na minha cabeça eu falei, isso acho que foi emoção dele, ele tá emocionado, foi sei o momento, lá. né? Foi a situação. Foi só aquela, sei lá, emotivo, né? Não é nada sério na minha cabeça, né? Mas eu não falei pra ninguém, guardei dentro de mim. Eu lembro que no dia do culto, a minha irmã perguntou, e aí, você vai perguntar pro João se ele vai pro culto? Eu falei, eu? Eu não vou perguntar nada, porque eu fiquei naquela, acho que é só a emoção dele, né? Como que pode, né? A nossa incredulidade. E ali, eu lembro que era na semana que você tava pagando hora, você já chegava tarde, né? Sim, porque o deslocamento da empresa até onde a gente estava morando naquela época era bem complicado, porque pegava trânsito. Você ia de ônibus, né? Lotado, e você tinha que fazer baldeação. E naquele dia foi... Como você tava cheio, né? Você tava transbordando, né? Não via a hora de ir. Então, naquele dia eu nem peguei o ônibus, né? Fui totalmente a pé. Saí da firma e falei, não, se eu esperar o ônibus, eu vou chegar atrasado, não vai dar tempo. E não, hoje eu quero ir.
Aí peguei, saí da firma, fui direto a pé. Cheguei, atravessei todo o caminho assim e E acabei chegou chegando no cedo, horário, chegou né. até mais cedo, É, né, do que normalmente você sim. chegava. E aí eu lembro que você chegou e eu fiquei quietinha, já tinha arrumado os Uhum. meninos, já tinha dado Sim. janta para as crianças e tudo, e fiquei quietinha, não perguntei nada, né, Né. com medo da resposta. E aí você se trocou, falou: "Vamos?" Eu falei: "Vamos, vamos." Nem falei, nem Uhum. questionei nada mais dentro de mim. "Ô Senhor, como eu sou incrédula, né, o Senhor fez a obra e eu tô ainda aqui duvidando." Mas naquele dia você já e foi inclusive, foi em novembro, né? Foi no Foi no é, dia 15 de novembro, foi no feriado. Meu é. Deus! Mês de novembro Gente, eu não persegue. tô acreditando agora que eu percebi. Hoje é exatamente dia 15 de novembro. Exato. Gente, tudo tem um propósito de Deus, né? É. A gente já percebeu que novembro é o mês Novembro das é o mês das transformações. transformações. Acontece muita coisa na nossa vida no mês de novembro, né? É. Sempre. E por coincidência, hoje Onde estamos é o seu hoje. aniversário do seu início da sua jornada de transformação. Dia Verdade. 15 de novembro. Fica marcado, hein. Nossa, há 4 anos. Nossa, É. é incrível, né? Agora eu fiquei surpresa. É um mover, né, a E tudo gente tem um propósito de Deus, né, de acontecer. tem, A gente não sabe. tem. E eu quero até dizer para as mulheres, né, que estão aí na sua jornada de transformação e às vezes está nessa jornada sozinha, que não tem ali o seu marido junto. Eu quero dizer, continue orando, continue acreditando que Deus ele pode sim transformar. Mas uma coisa que aconteceu comigo que para mim é sobrenatural e aonde eu vou ministrar assim a palavra de Deus, eu gosto de falar que o meu posicionamento fez com que tudo acontecesse, né, dele ter aceitado Jesus. Eu lembro que eu inventava, às vezes, muitas desculpas. Inventava não, assim, eu tentava ser uma mulher sábia e eu recusava, às vezes, convites para ir a algumas igrejas, ministrar a palavra do Senhor, porque eu falava: "Ah, eu tenho que ser sábia, né, ele não vai comigo". E também, às vezes, eu me sentia constrangida de estar num ambiente sozinha. Tinha, às vezes, irmãos que achavam que eu era solteira, né, na Uhum. época. Porque eu não usava aliança, porque quando eu engravidei da Angelina, a aliança não serviu mais no dedo, e a gente sempre vivia discutindo, brigando, então eu não achava necessário usar. E aí as pessoas às vezes achavam que por eu ser nova, eu era solteira. Enfim, aí eu inventava sempre algumas desculpas por causa desse do meu orgulho, na verdade, né? No Sim. que era o meu orgulho. Hoje eu entendo o que é isso. De não ter que ficar justificando, não, meu marido não é convertido, às vezes sentia um pouco de vergonha, né. Ah, eu pregar e meu marido não tá comigo. Tinha alguns ministérios que existe uma resistência da mulher, né, ministrar a palavra de Deus, mas que o marido não é convertido. Alguns acredita que, enfim, que não pode, né, que é errado. E eu sofria um pouco com esse meu orgulho, né. E eu lembro que nessa semana, uma semana antes de você se converter, a gente estava ainda na época da pandemia, né? Uhum. Já tinha liberado algumas coisas, mas ainda estava naquela restrição de máscara, distanciamento. E ali um dia eu virei e orei ao Senhor, e falei: "Senhor, eu nunca mais eu vou recusar de ir ministrar a tua palavra. Eu nunca mais vou recusar um convite porque o meu marido não vai comigo." Hum. Eh, de falar de que: "Ai, eu não vou mais dizer que eu não vou mais pregar ou que eu não posso ir", inventar alguma desculpa porque o meu marido não tá comigo, porque ele não anda comigo. E naquele dia eu orei e falei assim: "Senhor, eu não vou mais recusar, mas o Senhor vai ter que fazer alguma coisa. Ou o Senhor faz andar comigo ou o Senhor tira de perto de mim, ou o Senhor vai fazer alguma coisa", É, né. posição, Eu né. me posicionei e falei: "Senhor, chega, agora chega de desculpa, eu sou tua filha, eu sei da onde o Senhor me tirou, eu sei aquilo que o Senhor me curou, e eu sei que o Senhor quer me usar para curar pessoas, né". E eu tive esse posicionamento e uma semana depois, eu lembro que eu ainda falei assim para o Senhor, eu falei: "Senhor, eu tenho meu filho, o Miguel tá com 6 meses, ia fazer 6 meses". E eu falei: "Se eu tiver que andar com o Miguel para pregar, com ele amarrado, preso em mim, no canguru, para me poder pregar, eu vou, mas eu não vou falar mais não para aquilo que o Senhor tem me chamado". E em uma semana
você se rendeu aos pés de Jesus. Enquanto eu orava 11 anos, nada aconteceu. E hoje eu entendo que não é só orar, é se posicionar, É né? posição, né? Quando a gente se posiciona, a gente vive essa transformação Sim. na nossa vida, né? Posição é essencial, né? Desde aquele momento que você trilha e tem posição de se verdadeiramente trilhar, a gente vê a mudança, a gente vê a Sim, transformação, né? Porque às vezes a gente tem tudo, né? Ah, tenho aquela, como se diz, tem aquele engajamento de você fazer, orar, buscar, sim. mas não tem aquela posição de realmente se firmar e falar, não, vai ser assim, vai ser assim. Se não for, a gente não vê o agir, né? É aquele negócio, é literalmente você. Muitos falam, né? Viver o que prega. E Sim. na verdade, assim, eu vivi essa situação de que eu tinha palavras para incentivar pessoas, mas dentro de mim aquela palavra ela não fazia efeito, né? Uhum. Eu olhava para mulheres e falava, ai, não desiste do teu marido, mas dentro de mim, na verdade, eu queria desistir. Eu queria largar de tudo, eu não queria mais, né? Eu já estava cansada. E ali é onde a palavra fala que o fardo do Senhor, ele é leve, né? Ele sabe o nosso limite e a gente não entende. Então, a importância da gente entrar nessa jornada é entender que na força do nosso braço a gente não vai conseguir, Não. mas que com Deus, quando a gente realmente entrega, né, o nosso Isaac para as mãos Sim. do Senhor, ele opera e foi muito rápido, assim, foi assim a experiência mais sobrenatural assim que eu já vivi na minha vida de Deus responder assim tão rápido quando eu falei Senhor, o senhor vai ter que fazer uma coisa, ou o senhor faz andar comigo ou o senhor tira de perto de mim. Posição, né? Aí eu me posicionei e a resposta foi muito rápida, mas dentro dessa jornada que você iniciou de fé, você teve que renunciar a muita coisa. Você consegue compartilhar algumas coisas que você teve que renunciar nessa jornada de fé? Ah, muitas coisas. Principalmente vários gostos que eu tinha, né? No caso, eu gosto de assistir série, gosto de assistir aqueles animes japonês, gosto do meu futebol. Então, não é que eu deixei de lado, Como é que é mas errado, né? não é que é uma coisa errada. Mas se tá na dosagem errada, ela se torna uma coisa errada. E naquele momento foi as coisas que eu deixei, né? É, se deixasse, eu ficava um dia inteiro assistindo série, assistindo os animes. Se deixasse, eu ficava final de semana todo jogando futebol. E pra mim não tinha ainda aquela questão de apego familiar, né? De você Sim. dividir verdadeiramente seu tempo, né? Tem seus momentos, você tem, mas você deixar um pouquinho. Você achava que você tinha que É, chegar do trabalho e é, sentar, assistir seu futebol, tomar o seu banho, ficar ali de sim, boa. Não tinha tempo de qualidade, né, com a sim, família, com os filhos, não é, gostava de sair, totalmente. Não, né? pra mim, uma questão Era o seu que mundo só, é, né? eu Você era queria só ficar ali e ah, acabou. E foi uma das coisas que eu tive que renunciar, assim. Não tirar, né? Mas renunciar administrar, né, isso. o Administrar tempo, né? muito meu tempo, porque era exagerado demais, né? Só que eu não percebia. Quando você. Quando eu falava, Isso. você era orgulhoso, né? Sim, Ficava bravo, nervoso, e sim. aí é que você ficava mais tempo, assim, de... Sim. Porque aí era como se tivesse me obrigando a fazer as coisas. E pra mim era um confronto, né? E quanto mais confrontava, mais eu Mas ficava você fazia, né? resistente. É. Porque aí eu falava, ah, Orgulho não. demais, Isso, é gente. orgulhoso, orgulhoso. Bastante, bastante. Quanto mais o confronto vinha, mais crescia aquele orgulho. E, não, você tá falando assim, eu vou fazer assado. Tá E falando não assim, assado. E reconhecia, não né, que reconhecia. precisava mudar, né? E isso tomava muito tempo familiar, né? Sim. Tanto com os meus filhos, quanto com a minha esposa também, né? Então isso foi uma das coisas que eu tive que rejeitar, assim, muito, né? Porque era uma coisa assim que se tornou vício, né? Querendo ou não, se tornou um vício. E foi difícil, porque você tirar algo que você gosta é muito Foi seu maior complicado. desafio? Foi. Foi nem Abrir tanto mão do... isso. Abrir mão dessas.
dessas coisas que eu Do gostava, né? desejo da Isso. carne desenfreado, né? O Mas não porque era uma descontrole, obrigação, né? mas sim porque eu necessitava, porque eu via que era uma coisa, eu mesmo cheguei a perceber, né, que já era uma coisa, não por todos falar, né, nossa, mas você fica muito tempo aí, trancado, o que é que você faz? Ah, não, fica assistindo. Ah, quando você não tá assistindo, você tá jogando bola. E aí, como é que tá? Eu falei, não, então Na verdade, você tinha aquela vida, você estava casado, mas você queria viver como solteiro, né? sim, né? Sem preocupação, Sim. né? É, Sem responsabilidades. é por uma coisa que eu, lógico, né, a gente só vai passar um casamento quando você tá no casamento, né? É verdade. Então foi uma coisa que eu não, assim, Na verdade, a gente nunca planejou nem casar, né? tinha planejado, né? Foi uma situação assim Aconteceu. meio que foi meio que É, levada, foi né, pelas levado, de repente a situações. gente De casou. repente a gente casou. Ah, Tanto até que nossos pais, né, ficaram acharam meio meio assim, o que estranho, né? Meu aconteceu, Deus, o que né? aconteceu? Mas Tá foi, grávida? Não. não, fez alguma coisa? Não, não, só foi uma situação que foi movida e tal. Decidimos, né? É. Então, aquilo tudo foi novidade pra mim, né? Sim. Então, você tentar juntar essas duas coisas foi meio complicado. Então, aí eu criei essa resistência nessa questão aí de ficar só nesse mundo meu, né? Que eu tinha, né? E não meio que compartilhava, né? Querendo ou não, com a minha família, agora que eu tinha uma família, É né? que você também não tinha o conhecimento do princípio bíblico, Não, né? Porque todo não. princípio que você quebra, ele te quebra. Sim, E a palavra ensina que aquele que não cuida da sua família já negou a sua fé, né? Que sim. não cuida dos seus, já negou a fé. E você estava por inocente, de certa forma, porque você não tinha Eu não tinha o entendimento, conhecimento e não. o temor, né, da palavra. Eu conhecia De a ouvir palavra em falar, si, de né? ouvir, né? Mas de você realmente ali viver ela, Ser nem, praticante, né? Ouvir todo mundo ouve, isso. mas colocar em prática é difícil, porque a verdade é que, por isso que a palavra fala que a gente, para seguir a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos, né? Nossos desejos, as nossas vontades, e entender que existe um plano maior, né? Um plano Uhum. maior e melhor. E é desafiador. Quando você entrou nessa jornada aí de transformação, hoje você olhando para a sua vida, você consegue imaginar como seria a sua vida hoje se você não tivesse aceitado a Jesus? Ah, creio que seria bem difícil. Porque, Primeiro que eu acho que a gente nem é, casado ia estar mais. a gente nem casado ia estar, você imagina, né? E eu vivendo nesse mundo aí, que pra mim era o certo, né? Sim, Pelo fato de não conhecer, né? Mas aí depois que você conhece, você vê que você é uma só carne, né? A partir do momento que você casa, você vira só uma carne e você não passa mais a ter somente o seu desejo, né? Você sim. passa a compartilhar com outra pessoa. E é aquela, né? Não adianta sua mão ir para um lado e seu pé ir para o outro que não vai dar certo. É, Então tem tem que que ter um haver alinhamento, alinhamento, né? né? Hum. E, e acho que isso foi bem complicado, deu a entender, né? De que eu tinha que alinhar essa questão, né? Agora eu era casado, então eu tenho que alinhar, né? E foi bem difícil, foi, Entender que você era o provedor, né? é, a E a responsabilidade, responsabilidade é sua, isso, né? Como um homem da casa, foi difícil? foi difícil. Porque cada vez que você ia, e a palavra te confrontava, Você via quanto estava errado. nossa, você olha pra dentro de você e fala, nossa, não, tá errado aqui, tá errado aqui. Porque a própria palavra diz, né? Analise-se o homem a si Sim, mesmo. sim, Então, naquele momento era de análise interna minha, né? Daquilo que eu tinha que fazer, daquilo que eu tinha que mudar, daquilo que eu tinha que, sei lá, transformar, né? quebrantar, né? Isso dentro de mim, né? Então, quando eu começava a analisar a mim mesmo, eu falava, não, tem coisa errada. E só que é aquela, né? É o que eu costumo sempre falar, que Deus vai te dando o caminho, né? A partir do momento que você está aberto a conhecer a palavra dele Sim, e aquilo que ele ensina, ixi, ele vai te direcionando. E cada culto, e cada palavra, e cada versículo que você lia na Bíblia tinha um direcionamento, né? sim. Então, aí foi onde eu comecei realmente a entender, né? Que há muitas coisas que eu deveria mudar, né?
Eu tinha que mudar dentro de Mas mim. muita coisa, assim, que você deveria mudar, era por causa de um posicionamento meu também, né? Sim, Porque sim. eu era muito orgulhosa, né? Isso, Muito orgulhosa. bastante, Ainda bastante. sou, né, gente? A gente tá na jornada de Isso, a gente tá na transformação, né? jornada. Todos nós somos orgulhosos, né? Mas Sim, existem raízes de orgulho que em nós são mais intensas e que precisam ser trabalhadas. E eu, como não tive aquela figura de pai, assim, muito presente no sentido do pai rígido, porque o meu padrasto, ele é o meu pai, mas ele sempre foi amor, né? Tá tudo certo. sim, Me defendia mais que a minha mãe. sim, Ele lógico, sempre me né? defendeu mais que a minha mãe. É, Então, assim, a minha mãe sempre foi mais rígida, porque ela tinha aquela questão do papel pai e mãe. Então, muitas coisas que eu não tive como presença de pai nesse sentido, né, de ensinar algumas coisas mais rígidas, amor eu tive, né, da minha mãe, meu padrasto, mas nessa parte mais rígida, eu tive mais da minha mãe. Então, o que aconteceu? Eu era uma pessoa muito prática, né? Uma mulher muito prática. Então, eu sempre ouvia que eu tinha que ser independente, que eu não tinha que depender de homem. Então, eu nunca deixava, na verdade, você fazer algumas coisas, né? Sim, Eu sempre ia lá, resolvia tudo. Ia no mecânico, levava o carro pro mecânico. sim, Era furar uma parede, eu me virava pra furar a parede. foi uma coisa E assim aí, bem. acabou que, de uma certa forma, eu fiz com que você florescesse um lado ruim, negativo, vamos dizer assim, né? Sim, De que você, por um tempo você se sentiu culpado, mas que na verdade existia uma conexão, né? Do sim. meu posicionamento, de como eu era, de como eu te tratava, né? E eu não deixava, na verdade, você ser o homem da casa, né? Eu queria resolver Sim, tudo. Não façam isso, mulheres, não é. façam isso. Não faço. Não façam, porque os resultados são péssimos. A gente precisa Sim, quebrar. Se você tem essa mania de ser autossuficiente, não faça isso, porque o Senhor, ele vai fazer com que você entre numa jornada de transformação e talvez seja de uma forma dolorida. e aquilo que você falou, né? O princípio que você quebra, Ele ele te te quebra. quebra. E eu era muito assim, eu não deixava você fazer as coisas, né? Eu Sim, sempre resolvia tudo. sim, Ai, e ainda e o pior, né? Que eu resolvia tudo e eu achava que ainda colocava a culpa em você, porque eu tava resolvendo tudo. sim, Mas você não resolvia exatamente porque eu queria resolver. sim. Lógico. Eu Eu sempre tentava tava e quando ali. eu via se já tinha resolvido. Porque, lógico, a gente tem um tempo. Entenda, mulheres. O homem tem um tempo. Só que a minha Os homens digníssima. também entendam que as É, mulheres é um pouco mais, né, só que a minha acelerada. digníssima, ela era um pouquinho acelerada. E eu sou aquele cara mais tranquilo, né? Então, aí ela já vinha naquele acelero e tal, que não, tem que fazer, tem que fazer. E eu vou, não, vou fazer, tudo certinho. Mas quando eu já via, ela já tinha feito. É. Então, aí eu ficava, mas Isso é não é pra orgulho me também. fazer? Orgulho, Se é pra me né? fazer, eu vou fazer. Mas tem que ter um tempo, entendeu? E lógico, quando você tá nessa constância de transformação, então tem, eu sei, a gente analisando depois que você entende a palavra, ela analisa que os dois têm um tempo diferente. Sim, é. O dela pode ser mais rápido, o seu pode ser mais Sim, devagar, mas tem um tempo. E tem a transformação tanto de um lado como de outro. sim. Então é Quando aquela. um é aquela somos um só, então quando um muda, o outro também vai mudar. Então, Sim, aquilo que eu esperava de você, na verdade, a mudança tinha que iniciar em mim, sim. E né? aquilo que eu esperava em você tinha que ter em mim, Exatamente. entendeu? Se eu quisesse que você fosse fazer algo, que você fosse uma pessoa proativa, eu tinha que entender que eu tinha que segurar um pouco mais. Sim. Porque senão, como que você ia fazer sendo que eu já tinha Por feito, né? muito tempo não foi assim, que até gerava Exatamente. vários atritos, Vários né? conflitos, né? Mas eu ficava, não, mas eu vou fazer, mas ela já fez. Ah, então se ela vai fazer, Não, então eu deixa ela quero que faça fazer. agora. Se não for pra É. agora, eu não quero. Deixa que eu faço. Aí Isso é aquilo, orgulho, né? É isso é orgulho. orgulho. É É igual, orgulho. igual eu falei, não adianta uma perna ir para um lado e outra pro outro, porque É. vai dar conflito. A Isso não tem jeito. impaciência é orgulho, né? Isso. A impaciência é orgulho. Porque se torna uma arrogância, se Sim. torna, eu sou autossuficiente, eu faço mais rápido que ele, eu resolvo mais rápido que ele, né? É de E isso orgulho, é né? ruim. E aí Criam raízes, né? vai criando raízes e aí viram, né, feridas também, né? E Sim. um ferido, como até o Flávio usou essa frase, né? Todo ferido fere, todo machucado machuca.
E aí a gente vivia nessa fase, mas que o Senhor tem nos moldados. E hoje a gente entende. Se você faz alguma coisa que eu fico chateada, eu não vou discutir. Eu espero o meu tempo, eu respiro. E essa é uma outra jornada que a gente vem tendo, né? De transformação. Que foi também quando. Porque o que acontece muito é de nós, como os cristãos, né? Vivemos de máscara, né? Na igreja nós temos uma máscara, em casa outra, com o marido e a mulher é outra. E para todo mundo a gente é perfeito, mas na verdade não somos, né? Não. Então a gente, em cada ambiente, acaba que a gente se torna uma pessoa diferente. Às vezes em casa a gente é irritado, é estressado, é nervoso, né? Quantas vezes eu ouvia testemunhos de irmãs que às vezes iam para a igreja brigada com os maridos, né? E na frente de todo mundo tava tudo certo, mas na verdade não tava. Tava um desalinhamento, acontecendo algo, né? E isso é mais frequente que a gente pode imaginar, né? De pessoas cristãos, tanto casar os dois juntos no mesmo propósito de servir ao Senhor, mas com conflitos e eles vão para a casa do Senhor nessa divisão, né? E por impaciência, por orgulho, e que precisa ter essa transformação, né, de ambos para que as coisas venham mudar. E a gente entrou nessa nova fase aí também. Desde quando você se converteu, a gente, graças a Deus, não teve essas questões assim, né? A gente tinha os nossos conflitos, mas a gente sempre procurou se acertar. Mas a gente tem se alinhado muito melhor ainda. Ainda acontece, né? Não somos perfeitos, mas hoje a gente não discute, né? Alguma coisa que chateou, a gente fica em silêncio, espera se acalmar, acalma as emoções. Depois, olha, vamos conversar, né? Não foi legal aqui. Antigamente discutia. Tem um discernimento, né? Não é o momento certo. Tem sempre o momento certo. Sim. E quando você já entende da palavra, você entende, não, calma, não é o momento certo, porque agora as emoções estão afloradas, então não vai ter aquele momento de raciocínio mesmo. Então aí você acalma, aquieta, espera um pouquinho, depois, agora tá mais calmo. O que aconteceu? Isso. Então já é aquela coisa mais tranquila, É, entendeu? e Por quê? assim- Porque você já tem o entendimento, né? É. Aí já a palavra já te transformou, né? Porque o que transforma é a É a palavra. palavra. E assim, a gente consegue hoje. A gente alinhou a palavra, né? Com algo novo que a gente tem aí entrado nessa jornada, que faz mais ou menos 1 ano e pouquinho, que foi a inteligência emocional, né? Sim. Que eu, particularmente, era muito crítica com isso, achava que era besteira, inteligência emocional, coach, essas coisas, e fui obrigada a me aprofundar, mas tudo tem um propósito de Deus. E hoje eu sou grata por isso, né? De eu ter ingressado aí no MBA, aonde eu tive essa matéria. E eu tive que mergulhar para aprender, para poder passar nas provas e tudo mais. E aonde a gente conseguiu ver que tem tudo a ver com a palavra, Sim. né? Se você for ver a base inteira da inteligência emocional, é a É a palavra. palavra de Deus, é A viver diferença essa é que metanoia, né? Que tanto é falado. isso, Foi a essa jornada diferença é de que eles transformação. só moldaram para a parte de inteligência emocional. Inteligência emocional. Mas se você for ver a raiz inteira, é a palavra Porque de hoje Deus. a gente consegue se entender um pouco melhor como eu sou, as minhas emoções, como elas refletem no nosso casamento, com os nossos filhos, com os nossos colegas de trabalho, como que eu consigo gerenciar os meus conflitos internos. E tem sido algo transformador também. Junto com a palavra, tem sido transformador, né? E fala um pouquinho como que foi seu sentimento, assim, quando eu comecei a insistir com inteligência emocional pra você? Como que foi? Nossa, primeiro pensamento ali, eu falei, ixi, já vem mais uma coisa aí, só para tomar nosso tempo, isso aí não dá nada, isso aí não cabe nada, é só. Porque a gente tem aquela resistência, né? Sim. E lógico, naquele momento tava tendo aquela coisa de coach e tal. Lógico, o pessoal via de uma forma totalmente diferente, porque. É porque a gente é ignorante, né? Isso. Eu vou falar por mim, né? Eu também era orgulhosa e ignorante, porque quando falavam de coaching, eu já criticava sem saber o que é, Sim. né? Sem saber o que é. Você tem uma visão distorcida, né? Exatamente. Você vê algo ali, você coloca na sua mente, você fala, não, é aquilo ali.
E você cria a resistência, né? Sim. Você não fica aberto a Por orgulho, né? Porque isso, a gente não procurou se informar a primeiro. buscar, entender. Aí você ficou meio resistente, Ah, aí eu fiquei, começou a com maluca certeza. lá, toda hora na orelha dele, Falei, olha, oh, meu Deus, não vem essa lá coisa de vem ela falar de... inteligência. Aí eu ficava assistindo um vídeo, mandava vídeo, assiste esse Assiste vídeo, esse assiste vídeo. vídeo, oh, meu Deus. Aí você ia ver os vídeos, meia hora, uma hora. Falei, nossa, não tem nexo nisso. Vou ficar uma hora vendo inteligência. Mas aí você cria aquela resistência, Sei. né? E eu lembro que eu comecei a... Eu não, nem sabia quem era o pai da inteligência emocional aqui no Brasil, que é o Paulo Vieira. Eu tinha assistido alguns vídeos já da mulher dele, que é a Camila Vieira. E eu não sabia, na verdade, que eles eram casados. Aí, num desses vídeos, eu vi que os dois eram casados. Aí eu já fiquei, né? Como assim? E aí comecei a acompanhar a Camila. Só buscar mais, Comecei a né? buscar mais. E aí eu lembro que ela fez uma live ao vivo do treinamento Método CIS, né? Que é o treinamento de inteligência emocional. E ela tava falando sobre o poder da palavra. E aquelas palavras dela assim, me impactou de tal maneira que eu tomei posse daquela palavra. Eu falei, não, é isso mesmo. Eu falei, meu, eu vou mergulhar nisso, é o poder da palavra, declarar, né? Que ela deu até o exemplo lá dos potinhos de arroz lá, que você vai declarando palavras Sim. e eles vão tendo situações diferentes ali no decorrer Cada um dos dias, recebe né? de uma maneira diferente. E para mim foi assim, meu Deus, me impactou de tal maneira que eu falei, não, eu vou ter que buscar isso, eu vou ter que ir num treinamento dessa mulher, eu preciso aprender mais. Nossa, Deus falou tanto comigo. Eu lembro que você E ficou você daquele ficava. jeito. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo Ela aí? tá ficando Qual que maluca. é o mover ali, Tava senhor? achando que eu tava idolatrando já. Porque você passa a analisar, fala, mas quem é? Paulo Vieira, Camila Vieira. Eu falei, meu Deus, o que que tem nessa... Nesses dois. O que que tem aí, senhor? Qual que é o mistério que tem aí, né? Ai, ai. Aí eu via que você tava todo acelerado e tudo. Foi quando você começou a querer me arrastar, né? Igual dizem, né? Gente, ele sempre foi arrastado, tá? Isso é Sempre. verdade. Sempre teve, sempre. Querendo ou não, eu sou um pouquinho resistente, né? É porque eu sou aquele cara mais tranquilo, né? E ela já vem naquela empolgação toda, falando, não, calma, vamos analisar primeiro, né? Vamos analisar, vamos ver se é realmente isso e tal. Mas ela já vinha na empolgação, né? Então, Gente, aí nesse dia, quando eu tava assistindo esse vídeo aí, ela falando do poder da palavra, e aí eu declarei, falei assim, eu vou no treinamento dessa Camila. Eu vou, eu vou. Nem sabia se ia ter treinamento aqui. O pessoal falava que era super caro. E eu declarei, eu vou, eu vou. E aí eu lembro que teve uma live que ela fez, que eu tava assistindo. E aí ela falou que Deus estava tocando no coração dela pra ela fazer um treinamento que ela já fez quase no país inteiro, né? Fora do país, mas nunca tinha feito na cidade que ela morava, que era em São Paulo. Que foi o Viva a Real Sua Identidade. Tem até o livro aqui, né? E eu falei, eu vou nesse treinamento. Não tinha nem condições financeiras, nem nada. eu lembro. E eu Falou falei, o eu preço, vou. falou tudo. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei Vai. assim, não, eu vou, eu Pela fé vou. mesmo. E aí eles lançaram lá a promoção do link lá e tal. Quando eu olhei, eu falei assim, ah, não. A gente tinha falado que nem usar cartão de crédito, né? Eu falei, não, Sim. eu vou comprar o ingresso pra mim e um pra ele. Ele vai comigo. E eu nem vou falar, tanto que eu não falei, né? Não, você nem falou. Primeiro eu fui confirmar todas as informações, quem podia ficar com as crianças, certinho o Todo dia, planejamento. ali. planejando tudo ali no oculto ali. Só falei pra ele, ó, tal dia você vai ter que arrumar uma folga aí, você vai comigo num lugar. Né? Falei, nossa, mas como assim? Arrumar uma lugar? folga? Quando isso? Não sei o quê. Aí ela passou a data e acabei lá Só falei um dia antes, conversando. né? Onde era. Troquei uma folga lá, pedi uma folga e deu tudo certo. E ele foi emburrado. Foi arrastado mesmo. Né? Quando Aquele- chegou lá, sabe quando é aquele mais de 2.000 arrastado, mulheres lá e ele perdido lá no meio. Nossa, imagina. Aí você chega, não, tá bom, né? Vamos acompanhar, vamos lá. E você vai resistente, né? Porque, como foi um evento da Camila Vieira em si, né? Você já vai com aquele pensamento. Não criem isso. Ah, mas é pra mulher, vai ser só aquela coisa pra mulher, eu vou ficar ali, vou estar meio perdido, nem sabendo o que fazer. Ah, lógico, ela tem uma visão geral, mas naquele momento, quando a gente chegou na porta, assim, na entrada, eu só via mulheres, assim. Eu falei, meu Deus, onde você me colocou, velho?
Isso aqui é um evento mas só pra tinha mulher. só umas 12 É. mulheres e uns Aí- 3 homens lá Aí contando com conforme você. foi chegando o pessoal, né? Acabei analisando, vendo ali, opa, tem um homem ali, tem um outro homem ali, então não tô sozinho, né? Acho que tinha uns 10 no máximo, né? Tinha uns 10, acho. Conseguia ver na fila ali, falei, bom, não tô sozinho, então vamos lá, né? Vamos. Mais resistente ainda, por quê? Porque era um evento mais pra mulher, né? Só que essa era a minha visão, né? Só que é aquela, né? Igual ela fala assim, geralmente os arrastados, Os empurrados, né? Eu os acho que empurrados são aqueles que mais recebem. E vou falar pra vocês, foi realmente isso que aconteceu. Eu fui resistente, que seria um evento só para mulheres, mas pelo contrário, né? Foi um mover assim que. a gente aprendeu muito sobre o nosso orgulho, né? Sim, com Vai certeza. ser um dos temas do nosso podcast ainda, né? Que a gente vai Uhum. ter. Sim. Quando a gente descobriu as raízes de orgulho, primeiro que é um treinamento que você chora do início ao fim, né? Sim, porque confronta muito, É né? muito forte. Confronta o seu eu interno, confronta tudo aquilo que você acha que é certo e você tem uma visão distorcida, ele vai te confrontando. E tudo é baseado na palavra, pessoal. Sim. Tira aquela coisa de mente a um E coach foi que o melhor vai lá, investimento que eu fiz nos últimos anos, Sim. foi esse treinamento. Sim. Assim, foi é onde tudo vem acontecido. Se hoje acontece o Transformai-vos Podcast, foi por causa desse treinamento, foi onde tudo começou. Essa cura, assim, que tava faltando iniciar, a quebra do orgulho, a gente identificar o quanto que a gente é orgulhoso, descobrir a nossa identidade em Deus, quem a gente é em Deus, né? Hoje a gente consegue entender dessa forma. Então, a inteligência emocional tem nos ajudado muito. E queria que a gente compartilhasse um pouquinho o que tem mudado na nossa vida depois que a gente entrou nessa jornada de conversão sua, alinhamento, né, na nossa casa. Esse alinhamento agora com a inteligência emocional, estudando mais sobre as nossas emoções, alinhando tudo isso. O que a gente tem para compartilhar, né, com as pessoas, para que elas também venham buscar isso. Hoje você acredita que todo mundo deveria buscar inteligência emocional? Sim, eu creio sim, porque é igual aquilo que eu falei, né? Como cristão, eu acredito na palavra, acredito em Deus, acredito no sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, né? E acredito que o Espírito Santo nos conduz. E se ele nos levou até a inteligência emocional, é porque havia algo em nós que precisava ser confrontado, né? Sim. E é igual a palavra diz lá em Romanos 12, né? Não conformar-vos com os padrões desse mundo, mas seremos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, isso implica da gente abandonar padrões que a gente tem como certos, né? Aquela crença de Isso, religiosidade também que isso. existe, né? Você criar aquela resistência. E quando a inteligência emocional começou a fazer parte realmente, eu fiquei mais aberto, por quê? Porque era baseado na palavra. Sim. Porque geralmente você cria aquela resistência. Ah, é coach, então ele tá ali só para ganhar o dinheiro dele. Ele vai falar algumas palavras bonitas e você vai levar ali no momento, mas vai passar. E não é, E né? não é, pelo Não é. contrário. O que é? É ele te fazer analisar Se analisar de dentro pra de fora, dentro né? para fora. É realmente você tirar de você a sua Isso. melhor versão. Isso, Todo é você dia, né? buscar em você todo dia a sua melhor versão. E creio que nessa transformação de mente que eu tive, ele tirou muito uma coisa ruim que eu tinha, né? Que era a procrastinação, né? Nossa, eu procrastinava demais. Tudo bem que eu tenho esse momento meu ser mais tranquilo, Um pouco mais devagar no mas seu ritmo, né? só que era totalmente parado, né? Analisando hoje, né? Hoje, Devagar é diferente de isso, paralisado, né? isso. E eu creio que a inteligência emocional veio para tirar essa procrastinação, né? Ah, deixa para depois eu faço. Porque isso é um mal que a maioria de nós temos e a gente não percebe. Ah, não, Sim. depois eu faço, amanhã eu faço, semana que vem eu faço, e É você uma acaba não administração, fazendo, né, né? do tempo. Entender o que é importante. E isso traz consequências, né? Consequências ruins, né? Ah, não vou pra academia. Ah, não, semana que vem eu vou e tal. Isso traz uma coisa ruim pro seu corpo. Ah,
depois eu leio a Bíblia, depois eu busco a palavra. Isso traz uma consequência ruim para sua vida cristã. Verdade. Então, eu creio que a inteligência emocional veio para mudar isso, né? A Ela traz procrastinação. alinhamento, né? Ela traz Isso. alinhamento. A procrastinação que eu tinha com tudo. Com tudo. E era para fazer algo, depois eu faço. Ah, para ir ali, eu vou depois. Ah, espera mais um pouco, depois a gente faz E é isso. uma jornada, É né? uma Você vai jornada. melhorando. Quando às vezes. Porque assim, não é uma perfeição, né? Ai, a inteligência Não, emocional vai resolver meus problemas. Não. não. Mas ela vai te ajudando, né? Porque quando Sim, você pensa, eu não vou. Ai, não. Quando você quer retroceder, aí a sua mente já fala: não, vamos lá, né? sim. Dá Tá aquele errado. gatilho, Você tá errado. esqueceu, né? É, Né? Você esqueceu, aí você te dá aquele gatilho, né? Libera um sim. gatilho em você e você, opa, vamos colocar as coisas no lugar de novo, né? Então ela ajuda muito nisso. Muito. E no nosso relacionamento, assim, o que você acha que tenha contribuído muito a inteligência emocional? Juntamente com a palavra, né? Que é a nossa Sim. fé. É. O que ela somou com a palavra do Senhor na nossa vida, né? Somou muito, né? Na questão de você ver a família em todo em si, né? Administrar seu tempo, ter cada coisa ali no seu lugar, ter o momento certo, principalmente na questão da mesa em si, né? De analisar, falar, ó, esquece essas coisas de um celular aqui, o outro lá no canto. Assistir televisão na hora de Isso. comer, né? Isso aí vai só te afastando da família. Isso aí vai trazendo Divisão, a né? divisão. E a inteligência emocional me fez ver isso que estava errado, né? A gente estava numa situação errada, né? Um comia ali no sofá assistindo, o outro comia lá no canto, o outro ia pro quarto. E não tinha aquela interação, né? E também a gente não tinha tempo de qualidade, né? Sim, Com a família, de saber administrar, né? Hoje a gente precisa alinhar de novo, né? Por esses dias a gente tá meio desalinhado nessa parte. sim, né? Mas a gente tem a programação da semana, né? Uhum. Antigamente uma das coisas que caiu a ficha é a gente achar que a oração a gente tinha que fazer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Só que a gente esquecia, né? O tempo de brincar com as crianças, o Sim, tempo de você fazer alguma coisa, de eu fazer alguma coisa, o tempo que a gente tem que ir pra igreja e administrar esse tempo, né? Uma das coisas que sim, um a gente alinhamento, teve um né? alinhamento, né? De E separar. Um dia a gente faz uma célula em oração em casa, onde, né, a Angeline traz uma palavra, a gente discute ali junto. isso, Outro dia de brincar, né? Outro dia de fazer alguma outra coisa, outro dia de ir cultuar. A gente conseguiu alinhar isso, né? Foi sim. uma das coisas. Porque a semana em si, a gente sabe que para todos nós é corrido, mas você tem que ter esse tempo com a família. Você tem que buscar um tempo de qualidade com eles. Porque se você deixar a sua semana te engolir, igual a gente diz, né? Deixar ela te levar, você não tem tempo nenhum. Verdade. Não vai ter o tempo ali para brincar com seu filho, não vai ter tempo de perguntar quando é que foi o dia da escola da sua filha, como é que foi no trabalho para sua esposa, contar um pouquinho como é que foi seu dia. Então isso vai te tirar desse momento, né? Hum. Então esse alinhamento é necessário. E esse alinhamento é uma base bíblica, né? Porque Sim, se Eclesiastes fala que há tempo determinado para tudo, é sim. tudo. Né? E Tudo. na verdade a gente vive de desculpa, né? Ai, Sim, porque eu trabalhei o dia inteiro, porque eu trabalho a semana inteira, não dá tempo de fazer isso. Ai, porque eu não tenho paciência de brincar com meus filhos, eu não tenho paciência de fazer isso. Mas não é, você tem que arrumar o tempo, sim, né? E é onde tem que vir essa transformação, porque muitas das vezes você não vai fazer o que você quer, mas é preciso fazer. sim, Né? Às vezes você tá cansado, mas é preciso fazer tal coisa. Até o tempo de descanso a gente tem que saber administrar, né? sim. É. E outras que você tem pessoas que necessitam desse seu tempo também, né? Também. Porque querendo ou não, quando você chega no trabalho, mesmo que você esteja cansado, seu filho tá ali, só esperando a hora de você Você chegar. chegar, pular no seu colo, vamos brincar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? E a gente tem É, um menininho que é elétrico, né? O Miguel. Miguel. Ele já chega já naquela Não espera nem chegar na euforia, porta, né? vamos Abriu a brincar, porta, vamos já quer fazer isso, brincar. desenha comigo, assiste comigo, faz isso comigo. E às vezes você tá naquele cansaço, mas você sabe que é necessário, né? É. E às vezes não necessita de muito. Vou comprar coisas, vou comprar muitas coisas para deixar ele ali no cantinho dele. E não é isso que ele precisa. E Às foi isso vezes- que uma das coisas que você entendeu, né? Isso foi uma das coisas que eu entendi na marra, porque achava que
a dar as coisas para eles, comprar as coisas que eles queriam, traria Substituir a sua presença, isso, né? substituiria aquele tempo que eu não estava entregando para eles. Isso aí foi uma coisa que eu percebi muito também. Mas a partir do momento que você começa a dar a qualidade Uhum. do seu momento ali que você tem para os seus filhos, mesmo você estando cansado, mesmo você estando querendo só sentar ali Às vezes dormir e dormir, você tem que entregar, porque e dar o depois melhor, né? isso, e dar o melhor, porque depois você vê no rostinho deles, às vezes foi uma coisa simples. Às vezes foi só uma coisinha ali de você brincar um pouquinho de bola ou desenhar um pouquinho A com gente ele. brincando de mímica aquela vez, É, né? já deixou ele totalmente feliz. É uma coisa que grava na mente deles, Sim. né? E eles Então, vão crescer e vai ficar só a lembrança, né? Então, isso. uma das coisas que a gente aprendeu é fazer por eles agora, né? O que a gente Uhum, puder, porque eles vão crescer e tem que ficar lembranças, né? sim. E que eles Lembranças venham boas, né? transmitir isso também para a geração deles, para os filhos dele. Não, Sim. eu lembro do meu pai, da minha mãe brincando. Uhum, É, uma das coisas que a gente aprendeu, né, é o legado, né, na inteligência emocional. Qual o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? sim. Ah, como que a lembrança deles, como foi o casamento dos meus pais, né? Uhum. Como que foi a minha infância com meus pais? Então foi algo que tem nos incomodado, né? De cada dia ser melhor E a nesse base é a sentido, palavra, né? né? Ensina o teu filho o caminho e ele não se desviará. Então, aquilo que você ensina hoje vai tornar a pessoa que ele vai ser amanhã, né? Então, E assim, a mesa, né? Ela sim, fez muita diferença, né? Com a muito. Angeline, né? Porque a Angeline era muito calada, você Principalmente, lembra? né? Ela é muito quietinha. Ela não conversava muito com a gente, né? É uma versão totalmente minha, Hoje, assim, mais reservada, né? mas assim, que a gente via, na verdade, que ela não falava porque a gente sempre estava ocupado Sim. fazendo alguma coisa. E foi uma É, das coisas que eu percebi, porque às vezes ela vinha me falar alguma coisa e eu tava mexendo em alguma coisa, eu falava, filha, espera um pouquinho. não tinha atenção, Aí né? eu não dava atenção pra ela, falava, não, mãe, deixa. Ela criava uma Aí ela não resistência. falava mais. E aí, quando eu ia perguntar, ela falava, não, a senhora tá ocupada. Aí Uhum. não falava. Então, a importância do ouvir, né? Foi algo que me. É, de mim também, né? É, Ah, o pai trabalha muito. Ah, não vou incomodar ele não, porque deve estar cansado. Chega é. tarde, sempre chegava tarde, sempre chegava tarde. Isso criou nela Que essa também era uma coisa que resistência. acontecia muito, né? Você chegava Uhum. muito tarde Sim, todo dia, né? Todo dia. sim, E foi uma das coisas que mudou, assim, né? A gente vai entendendo na palavra. A palavra nos confronta e aí Deus vai trazendo ferramentas, né? Que foi a inteligência emocional é uma ferramenta que tem sido bom para nós, né? uhum, Usar. Então, ela nos ajudou muito nessa mudança no gerenciamento do nosso tempo, sim. né? Como família, Como né? Com os família, filhos. como no Ainda falta alinhar um pouquinho no cotidiano. nosso tempo, né? Que ainda não Sim, conseguimos alinhar, né? é. Mas a gente tá no Mas processo, já né? melhorou bastante, né? Muito, Até de conversar. E o convívio ajudou muito. Também na parte financeira, né? Que a gente sim, tava meio descontrolado nas finanças, né? totalmente, né? Dependendo de Meio cartão e a perdido de conta não como fazer. fechava E ali no treinamento eles ensinam, né? Como que a gente tem que gerenciar nossas finanças e dar métodos, ferramentas para a gente poder trazer a consciência, né, de como gerenciar o nosso dinheiro, que é uma provisão de Deus, que a gente tem que saber, sim, né, gerenciar e tudo mais, que se os nossos resultados financeiros é consequência do nosso posicionamento, né, daquilo que a sim, gente escolheu. Então, é uma das coisas também, né, que tem sim, mudado, né? mudou muito, porque aí abriu a nossa visão, assim, em saber direcionar cada valor ali certo, né? Pra gente Sim. não ficar à mercê, né? Ficar ali boiando, né? Modo geral de dizer. Porque você não ganhar um salário tão ruim, só que Se indiferente se torna ruim você porque não sabe gerenciar, se né? torna ruim porque você não sabe gerenciar. Por mais que você ganhe muito ou você ganhe pouco, indiferente. Se você souber administrar o pouco que você tem, você vai ficar tranquilo. Agora, quando você tem essa visão distorcida de que
não tem controle de nada, quando você menos perceber, você já tá afundado em dívida. E a culpa Principalmente, não é do inimigo, né? Igual os cristãos isso, gostam de falar, né? Não é isso. culpa dele, a culpa é nossa. Não, A gente que tá gastando, né? quem toma a decisão de fazer é aquele ditado, né? Você compra o que você precisa ou o que você quer? O que você quer, Ah, exatamente. não, eu quero aquilo. Ótimo. Você quer, vai lá e compra. Às vezes você nem usa. Nem Deixa usa, nem lá, precisa. Nem sabe que tem, É. às vezes dá Aí, guardada há anos, né? Compra a isso. mesma coisa de novo. Isso. Aí quando você vai perceber, não, eu preciso disso, você já tá, não, mas não dá pra comprar porque eu comprei aquilo e nem usa, né? Às vezes nem usa. Então, o modo de você administrar financeiramente toda essa questão, ela acaba entrando num contexto todo familiar, né? Se Sim. você não administra, como é que você vai levar seu filho ali para comer um lanche ou para passear num lugar diferente, né? Não E o tem que, na como. verdade, é mais uma vez o orgulho, né? Batendo na nossa porta. Porque aí a gente fala assim: ai, mas eu trabalho o mês todo e eu não vou gastar com isso agora. Ah, eu vou comprar sim, porque eu trabalho pra isso. Só que você não precisa, né? Você tá gastando porque você quer. Sim. Aí chega no final do mês você fala: ah, não tenho mais nenhum recurso, né? Acabou. Mas por quê? Você gastou aquilo que não era pão, né? Gastar o seu salário com o que não era pão. Sim. Né? E a Bíblia tem princípio bíblico para isso, né? Que a gente tem que saber administrar o nosso salário, o nosso dinheiro, né? Para que nos dias difíceis não venha faltar. E às vezes a gente passa por situações difíceis porque a gente escolheu. É Como o escolha, Paulo né? Vieira fala, né, no treinamento. É a nossa escolha. É a É o sua poder da escolha. decisão. Você escolheu aquilo. E é impactante demais, né? Não, com É certeza. realmente uma metanoia, né? É É, tanto que a nossa você. palavra-chave do podcast é metanoia, que essa semana mesmo eu tava ouvindo alguns vídeos, né, sobre o assunto. E, na verdade, essa passagem que você leu de Romanos, que é o transformar-vos pela renovação da vossa mente, o transformar-vos, na verdade, traduzindo, é o metanoia, Sim. né? Pelo princípio É você bíblico mudar a mesmo. sua É mente, você né? mudar a sua mente. Então, a gente se torna cristãos melhores quando a gente vive essa jornada de transformação. Só que essa jornada de transformação, ela só vai acontecer quando a gente quebrar o nosso orgulho, né? Que foi uma das coisas que mais impactou, né? Quanto orgulho a gente tem. Quantas raízes de orgulho que tem E a gente não e a percebe. gente não E esse percebe. é que é o X da questão, né? Mas você não percebe, você tá no dia a dia, você tá indo ali, aí alguém, lógico, quem tá de fora vai entender, vai conseguir ter essa visão, mas você cotidianamente você não consegue ver que você é orgulhoso, e que você tem que quebrar esse orgulho, né? Só que você só começa a notar quando as coisas Já acontecem. acontece. Aí já é difícil, porque aí fica muito mais difícil o contorno dessa situação. Então, Hum. por isso que a gente tem que trabalhar sempre no nosso orgulho, É porque igual na questão da saúde, né? Uhum, Quanto a gente era orgulhoso, né? Porque sim, há mais ou menos um ano e pouco, né? Teve aqueles exames periódicos na empresa e o médico falou: "Ó, você tá acima do peso." E na verdade eu tava tirando era sarro, né? Rindo, comendo tudo que eu comia e sim. tava tudo certo, mas meu orgulho, vou comer mesmo. E aí você comendo, sabendo que tá errado. E ainda tirando sarro daquela situação, ai, tô comendo, ai, tô comendo um pastel, tô comendo uma coxinha, sabendo que não pode, que você tá acima do peso, o seu corpo tá dando sinais, porque se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós vamos dar conta desse templo, né? Sim, A palavra fala. E a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então era uma das coisas que a gente não cuida por orgulho, né? é, Também, que foi um dos gatilhos que, pra mim, fez um efeito. E foi uma das coisas que eu tomei a princípio, de imediato. Porque eu já tava com alguns problemas de saúde, né? Sentindo dormência nos braços, nas pernas. Já tava com vários sim, sinais, fazendo exames e não dava é, nada. E só era, na verdade, uma questão de eu cuidar do meu corpo, né? Fazer é. exercício, emagrecer. Aquilo, né? O que você planta, você Você colhe. colhe. Então, se você colher uma procrastinação de cuidar do seu corpo, o que que vai acontecer com o seu corpo? Você vai colher, né? Você vai colher. Ele vai começar a sentir dor, ele vai começar a ficar mais obeso, né? Querendo ou não, e essa obesidade vai te trazer uma consequência Sim. cardíaca, ou sei lá.
Então é aquilo. Você vai colher, né? Você vai colher. Ah, vai demorar? Ah, não, mas eu tô novo e tal. Mas você já Um pensou dia você vai ser velho, né? lá na velhice? Isso que você tá fazendo agora, você vai realmente te trazer algum benefício? Ou vai te trazer uma coisa pior? Então é você mudar, né? Você transformar a sua mente, né? Você ter a metanoia. Lógico, é difícil? É É. difícil. Tem que ter muita constância, né? Tem que ter constância. Você vai ter uma batalha interna grande. Ainda mais quando você é muito resistente, assim. Porque você tirar aquele pãozinho que você gosta logo de manhã e colocar ali uma tapioca, né? É que cada um tem um tempo. Eu, como você falou, né, que eu sou mais acelerada, né? Sim. Quando eu decidi também, quando eu fui lá no treinamento que a Camila falou assim, ó, olha pra você no espelho. Se você tá feliz com o que você tá vendo, se você não tá, é o resultado da sua escolha. Exato. Já fiquei louca, né? E aí juntou com o que a médica falou, de eu ter que cuidar da saúde. E aí eu falei, o quê? Já peguei na internet, fui pesquisar, porque a desculpa era, não tenho tempo, saio cedo de casa, chego tarde, não dá tempo de ir pra academia cuidar da saúde. Historinha ridícula. Historinha ridícula, como o Paulo Vieira fala. Como o Paulo fala. É ridículo, porque na verdade a gente põe desculpa pra tudo. Sim. E aí, na verdade, a inteligência emocional, ela traz o quê? A autorresponsabilidade, né? Sim. Essa é a verdade. Que a Bíblia também nos ensina que tudo que você planta, você colhe. Sim. Isso é autorresponsabilidade. É os seus resultados. É. Né? Eu decidi e eu escolhi. E aí eu fiquei doida, né? Porque quando a médica falou que eu não tinha nada, que eu era muito nova pra estar com aquilo, já fui logo no celular pesquisando academia 24 horas, onde é que tem. Já me cadastrei. Mas você vai. Como que vai pagar? Vamos pagar e vai dar tudo certo. E já comecei. Mas que hora que você vai fazer essa academia? 4 horas da manhã. Tá doido? Você vai conseguir? Falei, não, vou agora. Já é grande, né? Falei, agora não é questão de vou conseguir, não. Agora é questão de saúde. E é aquela coisa, né? Quando a responsabilidade chama pra algo negativo que tá acontecendo, não tem mais historinha ridícula. A gente arruma tempo. Isso é fato, né? É você parar de criar história, né? Porque quando vem o confronto direto, porque o confronto a gente já tem todo dia, ó. Ou é alguém que fala, não, precisa praticar esporte, você precisa fazer isso. Só que você ainda vai contornando, mas é igual você falou, quando vem essa situação de você ir no médico, ele fala, ó, você tem que fazer, aí pronto, aí você se desespera. É igual oração, né? Se Jesus aparecesse pra nós e falasse, ó, você ora todo dia ou eu vou te recolher dessa terra, eu acho que os cristãos, todo mundo ia aprender a orar. Porque aquele que vai falar que não gosta de orar, vai orar até fazer vigília. Eu falei isso até numa ministração que eu fui recentemente. E as pessoas até riram bastante, mas é verdade. É verdade, é pura Porque verdade. a gente inventa desculpa, eu não tenho força pra orar, mas eu não gosto de orar. Mas eu não gosto de fazer isso. Mas você não faz o que você quer, você faz o que é preciso. E isso é autorresponsabilidade, que é o que a inteligência emocional nos impulsiona, né? Nos alerta, mas que isso, principalmente pra quem é cristão, já sabe que tem que ter. Aí cai igual o apóstolo Paulo, acho que falou, né? Pois o bem que eu tenho que fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse sim, eu acabo cometendo. E é exatamente isso, né? A gente sabe que tem que fazer e não faz. Então você tem que procurar, eu falo por mim mesmo, né? Quantas coisas que hoje eu faço, eu sempre fui produtiva, né? Fazer muitas coisas. Mas hoje eu faço muito mais coisas do que eu fazia. Depois que eu ingressei nessa jornada de conhecimento também, do lado emocional, de me compreender. Então eu consigo ser mais produtiva do que eu era antes. E às vezes as pessoas perguntam, mas como que você faz tanta coisa ao mesmo tempo? Você faz isso, você vai pra academia, você trabalha, você, né, cuida do filho, marido, da igreja, isso e aquilo. Como que você consegue? Mas por quê? Eu aprendi a gerenciar ainda mais o meu tempo. Né, dentro da palavra, né? E me posicionei, tomei a responsabilidade, sei que o que eu tenho que fazer, eu não posso procrastinar. Sim. Faça logo. Pra depois, faz né? logo. Aquilo que você pode fazer em 3 minutos, já faça logo, não deixe passar. Se deixar pra pensar, esquece. Pensou, pensar. já passou. E passou, vai vir a consequência. E é isso daí. E aí a gente vê que faz a diferença, né? Faz diferença. É aquela análise, né? Igual você falou, mano. É nítido. Quer ter força pra fazer alguma coisa? Não, precisa emagrecer. Vai no espelho, se olha, que aquele confronto vai vir. Quando vem, machuca.
E você... Porque aí você para pra analisar e fala, nossa, eu deixei chegar a esse ponto. Não, tem coisa errada. Ou na sua saúde, né? Você pegar É. um laudo lá de exame, tá com tudo ruim, colesterol ruim, Do alto. diabetes ruim, tudo Uhum. ruim. Aí você fala, meu, como que eu deixei chegar nisso, né? Porque esse não é o plano real de Deus pra nós, né? Ele Não. tem um plano melhor. Deus tem infinitamente mais Mais daquilo que a gente pensa, né? É isso mesmo. Eclesiastes 3:20 diz, né? É uma palavra bem forte. Ele tem mais, mas ele tem. Mas a gente tá fazendo Aquilo que você pode aquilo. fazer, você faz. E Isso. aquilo que você não pode, aí você deixa que Deus faz. Isso Porque o aí. impossível é pra Deus, mas o possível é pra nós. Sim. Né? Então, a É. gente quer que Deus opere algo que é de responsabilidade nossa. Né? Isso. Você me Quando fez foi lembrar agora da passagem de Lázaro. Lázaro. Nossa, eu pensei que ia falar a mesma coisa. Me lembrou agora. Naquele momento lá mesmo que Jesus tá ali de frente lá. E ele pede o quê? Pra remover a pedra, Ele né? pede para remover a pedra. Por quê? O homem podia fazer. O homem pode fazer isso. Ah, Jesus poderia falar, pedra, sai daí, ela sai? Podia. Poderia. Mas se é uma coisa que quem estava ali poderia, ele falou, não, vai lá, remove a pedra. E assim que removeu, ele fez aquilo que o homem não... Ele declarou a vida, né? declarou. A Lázaro vem. Lázaro, sai para fora. Então é aquela. Não tem essa. Aquilo que Deus faz, ele faz perfeito. Mas aquilo que a gente pode fazer, A gente tem que fazer. a gente tem que fazer, porque ele traça uma promessa, ele traça um caminho pra gente. Então, aí como a gente vai chegar nesse caminho, aqui é a questão. Eu vou chegar, mas eu vou chegar devagar. E tem um tempo, né? Isso. É igual o povo na Terra Prometida, né? Existia a Sim. promessa. Mas a promessa não quer dizer que você não vai ter desafios. Não, jamais. Vai ser difícil? Vai. Mas você vai conseguir. Mas você tem que ter essa transformação na mente, de entender que, eu costumo falar, né? Que até a nossa dor tem propósito. Sim. Né? Porque se não tivesse a dor, não teria cura. Sim. Né? Eu falo por mim. Eu vivi um processo de depressão onde eu não me tratei. Na minha época, não tinha esse recurso que hoje a gente tem mais de psicólogo, né? Mais próximo. Né? Foi através da fé mesmo. Eu falo que foi a fé que me curou mesmo. Quando eu tive realmente um encontro com Deus. Porque eu podia ir há anos, mas eu ainda não tinha um encontro, né? Sim. Então, existe um processo. Então, a dor, ela tem um propósito e tem uma promessa. Então, se hoje a gente tá aqui, tudo que a gente passou, Deus curou, ficou a marca, mas hoje não dói. Que Sim. foi a cura, né? Então, e isso a gente consegue transbordar para a vida de outros. Então, hoje, às vezes você tá numa situação de que, eu não tô suportando mais, seja na área da saúde, financeira, né? Que não importa. E para você é o fundo do poço, mas para Deus, ele é só uma ferramenta para ele operar o sobrenatural na sua vida e para você testemunhar, porque tudo que acontece na sua vida é para honrar e glorificar o nome de Deus, não é nada para você. Não. Né? Igual diz, né? A gente não tem nada. De nós. Não tem nada. Então tudo que a gente recebe vem de Deus. Então assim que você recebe, é igual aquela passagem, né? Que tem, né? Aquela parábola da moeda, né? Do talento, isso, né? dos talentos. Que o Senhor vem e dá um talento para cada um. Então Deus dá um talento para cada um. E você tem que usar, né? E aí é como a gente está usando esse talento que Deus está dando. A gente está multiplicando ele ou a gente está escondendo igual o outro escondeu por medo, né? Porque todos os outros foram, multiplicaram, triplicaram, aumentaram, né? E aquele resolveu esconder achando que estava fazendo melhor. Pelo achismo, né? Pelo achismo. E às vezes é nós, né? É nós. Eu não vou fazer tal coisa porque eu acho que vai acontecer isso. E na verdade a gente não tem o controle. Não. A gente tem que... É a confiança, né? Eu confio em Deus. É a fé, né? Se eu for pensar, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Sim. Então, se você tem fé e vai com a sua fé. Vai. Prossegue. Agora, se você tá na dúvida, aí é complicado, né? Porque quando você deixa a dúvida entrar... Se você não tem fé, você não crê em Deus, né? Aí você... Como que você vai crer naquilo que você não vê? Isso. Né? Então, a gente precisa crer.
nessa fé, Sim. ter essa jornada de E transformação, né? não murmurar, né? Igual você falou da passagem do deserto lá. O povo tinha uma promessa. Sim, Todos nós temos. Então, se nós temos uma promessa, vai se vai cumprir. cumprir. Porque a Bíblia diz, né? Que Deus não é um homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa, né? Isso. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel. Agora, se você murmurar, igual na passagem diz, aquele povo murmurou. Coisa que era para ser 40 dias virou 40 anos. E muitos nem entraram. E na verdade, o que faltou foi o quê? Exercer a gratidão, Sim, né? Que é uma das coisas ser grato. que também a inteligência emocional nos impulsiona e que a palavra, principalmente a palavra, né, nos traz essa prática da gratidão, porque Jesus, quando ele foi multiplicar os pães e os peixes, antes dele multiplicar, ele levantou os céus e deu graças a Deus, né? Sim. Assim como na ceia, né? Ele deu graças e o partiu, né? Sim. Então, tudo na nossa vida ele acontece quando a gente exercita essa gratidão, E né? eu sou prova disso completamente. A partir do momento que eu me entreguei minha vida a Jesus e comecei a ser grato. Ah, mas é pouquinha coisa. É. Comecei a ser grato no pouco. Deus, cada dia mais, está fazendo muito, entendeu? Removido. Então, é você ser grato, é você todo dia acordar, dar graças ao Senhor por estar vivo, por respirar, por você poder trazer a provisão para sua casa, por você ter seu trabalho, né? Sim. Porque é aquilo que a gente fala, né? Se você não é grato, Você é ingrato. você é um ingrato. Então, na ingratidão, você não tem benefício nenhum na ingratidão. Na verdade, você não recebe nada Não sendo recebe ingrato. nada. Já você sendo grato, cada dia mais Deus vai renovando aquilo na sua vida, trazendo algo novo, né? Por quê? Ele vai falar, filho justo e fiel, né? Então, se eu estou sendo justo no pouco, então, no muito também eu serei Sim. grato a ele. Então, aí é aquilo. Se Deus já te entrega no pouco, seja grato. Se Deus está te entregando no muito, mais gratidão ainda. Gratidão e ser fiel, né? A tudo aquilo que Sim. Deus entrega nas nossas mãos, né? A gente também aprendeu isso, da gente ser grato a Deus, a gente ajudar pessoas, né? Deus não deixa faltar. A gratidão faz com que a gente é fiel para aqueles que são cristãos no seu dízimo, na sua oferta, e entender que não é. Eu era muito resistente, né? Nessa parte de dízimo, oferta, essas coisas, eu era muito crítica. E quando eu entendi a importância disso, você não dá mais, não é nem porque é um mandamento, porque na Bíblia fala que tem que. Não, você dá por gratidão. Sim. Porque você entende de que tudo aquilo que passou na sua mão veio de Deus. Sim. Que se ele não quisesse, você não ia ter nada. Sim. Você não ia ter, primeiramente, saúde, não ia ter trabalho, não ia ter provisão, né? Então, tudo vem dele, tudo é para ele. Então, a gratidão, ela move até a nós sermos bons dizimistas, ofertantes, premiciadores, né? Que é honrar os seus pastores, Sim. ali entregando uma primícia na vida deles, porque são seus intercessores. E a gente aprende muito isso, né? Sim, é a honra, né? Honrar, Você né? honrar. Se Deus está te honrando com tantas coisas, por que você não pode honrar Ele? É que as pessoas têm uma visão bastante ríspida sobre esse assunto, né? É orgulho, né? Porque não procura entender, E né? quando você entende que é você honrar a Deus, você não está honrando ao homem, O homem. é a Deus. Se Deus foi justo na sua caminhada até aqui, por que você não pode honrar a Deus? Ah, mas honrar a Deus é só com dízimo? Não. Só com dinheiro? Não, o dízimo ele faz parte de muitas outras coisas. É com seu tempo, é com Dizimar o tempo de oração, isso, né? o Que é tempo a de administração do oração, tempo, que a gente já falou. é dizimar, com você dar uma palavra para alguém. Isso é uma De forma. visitar os necessitados, Isso, né? De levar uma palavra, de Isso. dispor o seu tempo. É que muitos Tudo hoje isso, têm né? a visão de que dizimar é somente o É dinheiro. só dinheiro. Não. Você dá de aquilo que foi honrado. Se você foi honrado, não é obrigatório. Não é aquela coisa obrigada. Não, você é obrigado. Não, eu dou porque eu honro a Deus porque ele fez na minha vida. Aquele que tem essa transformação da mente,
Ele entende, né, que sim. não é por obrigação, não é Não, porque vão me cobrar. não. Não, você entende que é um ato de gratidão mesmo. Sim, É gratidão, porque não tem é. outra palavra, Não tem né? E eu outra. não consigo achar uma outra É palavra. grato. É uma Você ser renovação. grato. E isso só acontece quando realmente você tem uma metanoia. Sim. E isso é em todas as áreas, né? No liberar perdão, né? Na cura interior. Tudo isso, ela vem de uma transformação da mente mesmo, dessa metanoia que a gente busca, né? É E aquilo que hoje, a Bíblia diz, né? A verdade te liberta. Então, conhecereis a verdade, e a verdade isso. vos libertará. É a E a verdade. verdade é A a palavra. palavra, não tem Se a outra. palavra é a verdade, ela vai te libertar, ela vai te transformar, vai mudar a sua mente, né? Vai criar essa metanoia em você e ela vai te verdadeiramente libertar. Não vai ser o homem em si. Essa visão aí do João tá assim, tá essa. Não sou eu que vou transformar quem tá assistindo, quem tá vendo. Não, quem vai transformar é a É palavra. a palavra. Porque a gente vive a palavra. Se a Sim. gente vive a palavra, a gente é reflexo da palavra. E a gente transborda Isso. só isso A para as gente só outras transborda pessoas. aquilo que a gente recebeu. É, Se a gente recebeu gratidão, vamos vamos transbordar transbordar a gratidão. gratidão. Isso mesmo. E aí a gente transborda na nossa casa primeiro, Sim, né? Com os nossos certeza. filhos, familiares, e vai estendendo o trabalho, aonde você for, né? A gente tem que transbordar de tal forma que aonde a gente coloca a planta dos nossos pés, nós temos que transbordar o que a gente transborda em casa, no trabalho, né? Tirar essa máscara de boazinha, de bonzinho, e realmente viver uma jornada de transformação mais sincera. Perfeitos ninguém é, Não, né? E nunca a todos gente nós temos tá. falhas, né? A gente nunca tá 100% em tudo, né? Não, a gente Mas somos o falhos, hein? transformai-vos é exatamente isso, né? Essa busca diária Sim. É de você buscar, transformação. você se transformar, você buscar uma mudança em você. A batalha interna a gente vai ter todo dia. É, Todo dia a gente vai ter uma batalha interna. Mas aí, como você vai lidar com essa batalha? Se eu conheço a palavra e eu já sou liberto, porque a palavra me libertou, aquela batalha com certeza vai ser mais fácil com do que certeza. eu não tendo essa liberdade, né, que foi através da palavra. Então, se eu não tenho ela, aquela batalha se torna muito mais difícil, né? Aquele fardo, né, como foi dito. Aquele fardo vai aumentando e aumentando e aumentando. Então, quando você tem a palavra em si, o que é que Jesus fala? Vinde a mim, vós que estão Estão cansados e cansados, fadigados, fadigados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e né? eu vos aliviarei. Então, ou seja, o fardo de Jesus é É leve. Então, leve. quando você entrega verdadeiramente esse fardo que está pesando, ele se torna leve. Foi o Agora, que eu fiz, né? Quando eu falei, Senhor, o Senhor traz pra perto, dá um jeito, faz então, alguma coisa aí. é, Alguma coisa vai quando você acontecer. entrega para ele, porque, igual eu falei, já foi dito, né? Não é a minha força aqui no meu Uhum. braço aqui que eu vou transformar quem tá vendo aí, que não tá. Eu vou obrigar a falar, ó, essa aqui é assim, pensa assim, porque é uma convicção minha. Agora, quando a palavra, ela vai direto. Então, se ela vai acertar você aí, vai dar aquela Ela machucadinha, né? penetra, né? Vai dar aquela quebradinha no orgulho, vai dar, porque você vai começar a se E confrontar, na né? verdade, hoje eu penso assim, né? Que aqueles que ainda não se renderam é porque o orgulho ainda reina muito, Sim, muito, né? muito, Em um nível muito elevado muito, ainda. Porque muito, muito. não tem como. Quando a gente quebra esse orgulho de entender que a gente não é nada sem Deus, Sim, não tem como a transformação não acontecer, não, né? Ela vai acontecer. vai. Pode Vai demorar, hein? acontecer. Igual, pode demorar para alguns que são mais resistentes, mas Sim. ela acontece. E o que na verdade acontece muito é pessoas, né, cristãos, que estão dentro da igreja e acham que não tem orgulho, né? É. Aí é Acham que que não tá, tem. né? Não, eu Porque não sou orgulhoso, é, não, eu não sou orgulhosa. Quando você começa a dar exemplos de orgulho, aí você fala, gente, como assim? Mas esse é um tema para um próximo isso podcast, aí é né? Que uma tem outra algo situação. preparado aí sobre esse tema que vai ser muito interessante também. E eu Uhum. creio que vai edificar muitas vidas. E tem alguma coisa que você quer falar? Você tem algum conselho, alguma frase, algo que você queira falar para os nossos espectadores aí? Algo Bom, de Deus, assim, que você possa transbordar na vida deles?
com tudo que você tem vivido nessa jornada? É, conselho é bem difícil, né? Mas uma palavra que eu posso deixar é que fique aberto à palavra, fique aberto àquilo que Deus está movendo, né? Porque às vezes quando a gente não tem o conhecimento, a gente vê muita coisa se movendo, mas você não percebe que é o mover de Deus, né? Mas quando você deixa ali, ó, é igual a palavra diz, ele tá à porta, ele tá batendo. Então ele tá querendo entrar, mas se você for resistente, vai demorar um pouquinho para você entender o que tá acontecendo com você. Mas se você for mais tranquilo e deixar abrir aquela porta assim, e deixar ele entrar através da palavra, você vai ver, vai perceber, começar a perceber que tudo isso que está acontecendo na sua vida é tudo um mover de Deus. Então, eu creio isso porque eu passei por isso, né? Eu tive essa transformação, né? E foi dolorido, foi, porque eu tive muita resistência. Mas a partir do momento que eu deixei, quebrei essas correntes, não, que me prendiam a essa resistência, eu passei a ver o mover de Deus. É igual eu costumo falar. Muitos têm aquela experiência com Deus, dele se revelar, dele mostrar, dele agir assim direto, né? Comigo não, comigo eu consigo entender que cada mover, cada coisinha que tá ali, ó, movendo de um canto ou com uma pessoa, com a outra, ela querendo ou não, é um mover de Deus. E tudo aquilo você analisando vai fazer uma transformação assim totalmente na vida de cada um. Mas para isso precisa estar aberto, né? Seja permissível, é isso? Isso, seja permissível, porque quanto mais resistência tiver, mais dolorido vai ser a caminhada. Ah, mas você está dizendo isso porque eu vivi. Então, quanto mais resistente eu fui, mais difícil foi passar por a situação. Quebrantamento, né? Isso. Foi dolorido. Então é isso que eu tenho que deixar. Deixai-vos transformar, né? Deixa a palavra, porque a palavra é que vai quebrar essa fortalezinha aí que tá difícil aí. Mas é isso. Então, sou grato, graças a Deus, sou grato todos os dias a Deus, porque Ele tem feito, porque Ele tá fazendo e pelo que eu creio que Ele vai fazer na minha vida, não só na minha vida familiar, mas na minha vida profissional, na minha convivência com os familiares, né? E eu creio que vai ser transformador. Vai ser totalmente uma metanoia aí na vida de muitos. Então é isso que eu quero deixar. Amém. Bom, então a gente está finalizando mais um episódio do podcast. Então a palavra-chave de hoje foi: seja permissível. Permita-se deixar Deus agir na sua vida, no seu coração. Viva essa metanoia, essa transformação na sua vida. Se permita viver o melhor de Deus para sua vida, porque você, a partir de hoje, você pode tomar a decisão de ter uma vida transbordante, muito melhor daquilo que você imaginou. Aquilo que os teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram e não subiu ao seu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Então seja permissível, permita que o Senhor reine na sua vida, permita que a palavra entre dentro do seu coração e que ela venha florescer. Transformai-vos pela renovação da sua mente. Eu quero te agradecer a todos vocês que vieram até aqui no final desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e YouTube. E eu espero vocês no próximo episódio. Que Deus abençoe vocês e que vocês deixem o seu like, compartilhe esse vídeo e coloque nos comentários quais foram as chaves que você recebeu com esse episódio. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.